Shalom Ubrachá. Nossa Parashá nos conta sobre um dos 613 mandamentos divinos, que é chamado de mandamento da Shemitah. Então, essa mitzvah da Shemitah, ela tem algumas características muito interessantes. Os agricultores antigos, eles costumavam plantar no primeiro ano, no segundo ano, e o terceiro ano eles deixavam a terra descansando. Depois plantava de novo no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano deixava a terra descansando. Por motivos técnicos, motivos de engenharia agrônoma da época antiga. Agora, na nossa Parashá, a Kadosh Baruch Hu pede para trabalhar 6 anos, quando a gente entrasse na terra de Israel, para trabalhar 6 anos na terra, não do jeito que eles faziam, que era bom para a terra, mas tipo esgotar os nutrientes da terra, e no 7º ano não fazer absolutamente nada na terra. Tudo fica um hefker, tudo fica abandonado para os pobres, para quem precisa, inclusive para ele próprio. E a pergunta que a própria Torá faz, se você perguntar o que você vai comer, você não vai trabalhar no 7º ano inteiro. Então, o que você teria que plantar no 7º ano para colher no 8º, você não vai poder plantar. Então, o que você vai comer? Aí, a própria Torá responde, Kadosh Baruch Hu, ele ordenou a bênção dele para o 6º ano, que deveria ser nesse tipo de esquema, deveria ser o ano que menos produziria, o ano que a terra estaria mais cansada. E Deus diz que nesse 6º ano vai nascer tantos cereais que vai durar 3 anos. Vai dar para o 6º, para o 7º e para o 8º. No 8º você vai plantar, vai colher no 9º. Então, a primeira pergunta é assim, se o 6º ano é o mais fraco, como pode ser que o 6º ano vai dar em triplo o que os outros anos davam? Por isso a Torá fala, Vetzivit et berkati, que a Kadosh Baruch Hu, ele ordena a benção dele, quer dizer, ele dá uma ordem para a benção dele, não é uma coisa natural, é um assunto milagroso. Analisando bem esse mandamento da Torá, sendo que a Torá pede para a gente se comportar de maneira natural em relação a dinheiro, em relação a trabalho, em relação ao nosso comportamento em geral. Como pode ser que nesse caso a gente tem que se comportar frequentemente de maneira absurda? Ou seja, está escrito, quando Deus criou o Adão e a Eva, eles não precisariam trabalhar. A Kadosh Baruch Hu colocou eles num paraíso. Aonde aparece o trabalho na Torá, esse trabalho que a gente conhece como trabalho, esse trabalho que a gente conhece como esforço, depois que eles comeram a fruta proibida, aí a Kadosh Baruch Hu diz para o homem, Beziat apecha tochal lechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Essa maldição, ela continua até quando Mashiach chegar, e já o Mashiach ele vai tirar o Ruach Tumá, o espírito da impureza da terra, e todas essas maldições que o Adão e a Eva receberam, elas vão desaparecer. Kadosh Baruch Hu, para a mulher, não falou que ela vai, com o suor da face dela, ela vai comer o pão. Para a mulher, ele falou, Be'etzef Teldi Banim, com sofrimento você vai dar a luz. Então, todo o tempo que a gente está vendo que a mulher no hospital, antes de dar luz, tem um anestesista, o anestesista precisa dar uma anestesia para ela, que senão ela sofre. Então quer dizer que o marido ainda precisa se esforçar para trabalhar, quer dizer, com o suor da face dele,
ele vai comer o pão. Na hora que as mulheres já forem para o hospital e os anestesistas forem demitidos porque a mulher não sofre mais com o parto, o marido não precisa mais trabalhar. Então, sendo assim, a própria Torá diz que a gente tem que fazer um receptáculo que paire sobre ele a bênção divina. Quer dizer, cada um faz o esforço diferente, cada um soa de uma maneira diferente. Então, nós tínhamos grandes sábios da época antiga, Tanaim e Moraim, que eles tinham profissões muito simples. Isso acontece até hoje, que uma pessoa que ele é um gênio numa coisa, na outra coisa ele não tem capacidade nenhuma. Então tinham sábios de Israel, tinha o Shammai. Shammai, ele era um engenheiro. E naquela época não tinha cimento armado, ele colocava uma pedra em cima da outra, se uma pedra escorregava, a casa inteira caía. Então, para ser um engenheiro na época antiga, era muito difícil, ele tinha que saber muita coisa. Você vê as construções antigas, aqueles arcos, aquelas cúpulas, estão até hoje em pé. As construções modernas, elas têm um prazo de validade muito menor. Então, Shammai, não só que ele tinha que saber muita Torá, para ele ser um engenheiro da época, ele tinha que saber muito de engenharia também. E diz o Rebbe que eles tinham técnicas de construção e transporte que a gente desconhece. Ou seja, como os índios brasileiros chegaram ao Brasil, e como na Polinésia, na Indonésia, cada ilha é distante da outra, e como tem a mesma tribo numa ilha, em outra ilha, e hoje tem muitas especulações em relação a isso, mas o Rebbe diz que antigamente tinham técnicas de construção e transporte que a gente desconhece, e o Shammai com certeza não tinha que saber muita coisa. Por outro lado, o Hillel, que era maior do que o Shammai em Torá, o Hillel não era capaz de ser um engenheiro. Em engenharia ele não tinha essa capacidade. Então, o que ele conseguiu fazer em matéria de parnassá, o que ele conseguiu fazer em matéria de trabalho? Ele conseguiu ser um lenhador. Ele era lenhador. Segurar o machado ele conseguia, ele sabia. Bater de cima para baixo ele sabia. Cortar lenha ele sabia. Isso ele conseguiu. Em Torá não tinha ninguém maior do que ele. Mas em assuntos desse mundo, ele conseguiu ser um lenhador. Então ele era lenhador. E um dia ele não conseguiu, era um trabalho muito mal remunerado, um trabalho muito, muito duro. Um dia ele não conseguiu vender nada e ele estudava com o Shmaya e Avtalion. Shmaya e Avtalion, eles eram os grandes sábios da época que antecedeu o Hillel e Shammai. Era uma época que tinha muita pobreza. Então a pessoa, para entrar na aula, tinha que participar das despesas da sinagoga. Ou seja, tinha que dar um dinheiro para comprar o óleo, o azeite para as lâmpadas. E o Hillel, aquele dia, não conseguiu isso. E o Gabai da sinagoga, o diretor administrativo, não deixou ele entrar para a aula. O Hillel foi para a cúpula em cima, aquela cúpula era iluminação, era uma cúpula transparente. E ele ficou ouvindo a aula da cúpula e nevou em cima dele. De manhã, o Shmai e o Avtalion deram aula a noite inteira. De manhã, na hora que eles olharam para cima, tinha uma forma humana na cúpula. Eles subiram no telhado e ressuscitaram o Hillel. O Hillel estava lá embaixo da neve, na cúpula. Ressuscitaram ele e, a partir dessa hora, ele não precisou mais pagar a entrada para o Bet HaMidrash. Então, para vocês verem o que quer dizer Beziata Pecha Tochalechem, com o soro da sua face você vai comer o pão. Olha a situação que o maior sábio de Israel estava, porque ele era um lenhador. Quer dizer, então, você chega hoje para um grande rabino e fala, conserta o meu relógio. Ele não sabe, porque tem que estudar, tem que... Então, a pessoa... Pela Torá, a Gemara conta em Kedushim, a pessoa é obrigada a ensinar para o filho dele uma profissão. A pessoa tem que ensinar o filho dele a fazer um keili, a fazer
um receptáculo para que Deus coloque a bênção dele dentro desse receptáculo. E agora a Torá nos conta que depois que você viu em Bereshit, que você tem que aprender uma profissão, que você tem que suar para ganhar o pão, que você tem que se esforçar, agora a Torá fala, olha, chegou o 7º ano, esquece, você não vai fazer nada. E se você quiser de qualquer maneira trabalhar, o que vai acontecer? Diz o porque por causa disso, a gente vai para o exílio. A gente trabalha na terra no 7º ano, bonitinho, fofinho, e chega o outro país e pega a nossa terra e a gente sai correndo para outro lugar e fica sem a terra e sem o país e sem nada. Quer dizer, esse é o castigo do tribunal divino para quem não cumpre o mandamento da Shemitah. Então me coloca num beco sem saída. Por um lado, eu ensino meu filho uma profissão. E eu falo para ele, você tem que ser dedicado, empenhado, você tem que fazer a sua profissão com honestidade. E chega uma hora, eu tenho que falar para ele, olha, agora esse ano você não trabalha. Vai tomar banho de sol o ano inteiro. Deita na rede, vai... Quer dizer, na verdade, o que eles faziam antigamente era estudar a Torá, aproveitar esse ano para coisas boas. Mas trabalhar não podia, trabalhar na terra. Então, qual o motivo disso? Dizem nossos sábios, a Kadosh Baruch Hu sempre faz para nós um equilíbrio. A gente está se aproximando do extremo e tem que ter um ajuste para nós voltarmos para o equilíbrio. Então, vamos dizer assim, existe o ciclo do Sol e o ciclo da Lua. Eles não se encaixam totalmente. Então, os europeus, o calendário europeu, eles têm um ano. Eles dividem um ano em 12 meses. Mas o que eles têm é um ano. Agora, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, você olha para cima, você não vê diferença nenhuma. Começou o mês, terminou o mês. Eles determinaram que aquele dia é o começo do mês, mas não é um mês de verdade. O calendário árabe tem meses, mas não tem anos. Começou o mês, você olha para o céu, você vê que nasceu a lua. O mês começou. Aí eles pegam 12 meses e chamam isso de ano. Então, eles têm um mês de Ramadã. Eu me lembro que eu estava em Israel. Esse mês de Ramadã, os funcionários chegavam atrasados, não queriam fazer nada. Eles falavam, a gente está jejuando o mês inteiro. Que bonito, você está jejuando o mês inteiro. Eu queria poder jejuar o mês inteiro e continuar vivo, né? Não sei como você faz isso. Você jejua o mês inteiro e você está aqui, graças a Deus. Mas eles falavam que jejuava o mês inteiro, a gente era obrigado a acreditar. Só que esse mês de Ramadã eu me lembro que de vez em quando caía no inverno, de vez em quando caía no verão. Me lembro que as reclamações eram diferentes. No verão ele falou que não tomou água, e agora ele está secando, tem que voltar para casa meio-dia mais cedo, depois que ele chegou meio-dia atrasado. E no inverno que ele não tinha comido, então ele estava com muito frio e muito fraco. E eu me lembro que esse mês de Ramadã de vez em quando caía no verão, de vez em quando caía no inverno. Quer dizer, eles têm meses, mas não têm ano. No judaísmo tem mês e ano, e sendo que o ciclo lunar que determina o mês e o ciclo solar que determina o ano, eles não se encaixam, então a gente é obrigado a acrescentar um mês de Adar, que vai ser o primeiro Adar. Adar 1 ele é acrescentado, uma média, uma vez em cada 3, 4 anos, temos que acrescentar um mês de Adar, para fazer o ajuste. Então, como no mundo material tem que ter esse ajuste, no mundo social, a gente poderia dizer assim, que o capitalismo funciona num país como os Estados Unidos. Mas se a China fosse capitalista, a China viraria a Índia. Iam ter poucos milionários lá fazendo casamentos de bilhões e muitos pobres morrendo de fome, literalmente. Então, a China é comunista, no capitalismo lá não daria certo, mas o comunismo também não é o ideal. Então, no judaísmo tem um ajuste. Existe um capitalismo,
mas depois de 50 anos a terra volta para os donos originais. Aí é um ajuste no capitalismo para que o capitalismo funcione. A pessoa tem um escravo, mas no 7º ano o escravo é libertado. É um ajuste no capitalismo. O escravo ele se tornou escravo porque ele roubou e não tinha como pagar o roubo dele. Quer dizer, não é aula sobre escravo hoje, mas vamos dizer assim, mesmo assim ele tinha direitos de escravo que os direitos trabalhistas de hoje não chegam aos direitos dele. O dono do escravo era responsável pela comida da mulher do escravo, dos filhos, onde quer que eles morassem. Hoje, em direitos trabalhistas, o dono da empresa não é obrigado a manter a família do funcionário, mas o dono do escravo era obrigado a dar comida para a esposa do escravo, para os filhos. Mas vamos dizer assim, tudo no judaísmo tem um ajuste. E agora, dizem nossos sábios, nós chegamos a uma situação que no primeiro ano nós trabalhamos e temos muito sucesso, nós começamos a sentir que estamos fazendo alguma coisa. No segundo ano, de novo, a gente trabalha e agora já junta a minha prepotência do primeiro ano com a prepotência do segundo. Só contar para vocês uma história, eu já contei várias vezes. Tinha esse assunto de prepotência, a diferença entre um homem e um animal é a prepotência. Quer dizer, só que o animal ele tem um limite na prepotência. E o homem não. O homem pode ultrapassar, o homem pode ser não sei como falar a palavra assim, um obcecado, um prepotente obcecado. O animal não consegue ser um prepotente obcecado. Então vamos dizer, terceiro ano agora, ele trabalhou e ele já está se sentindo dono do mundo, ninguém chega aos pés dele, ele já está agora humilhando quem não trabalha. Ele fala, eu tenho campo e eu trabalho, eu sou sério, eu sou dedicado, eu sou empenhado. No quarto ano ele já está tão prepotente, ele já fala, o que é Deus para mim? Se Deus não me atrapalhar, para mim já está bom. Aí no quinto ano ele já se sente que é ele que faz tudo e não existe ninguém como ele, e ele já se endeusou. Aí no sexto ano ele já começa a pensar, agora vai ter que ter um reajuste, né? Vai ter que ter um ajuste para equilibrar, para ele voltar a ser o ser humano normal que ele era, para ele voltar a ser a pessoa normal que ele era, saber que Deus criou o mundo, saber que é Deus que dá para nós dinheiro, saber que é Deus que dá para nós comida. Aí tem esse reajuste, né? Como se falou, da mesma maneira que no ano se coloca um adar a mais, da mesma maneira que no capitalismo judaico, no 50º ano viramos comunistas, a terra volta para o dono original. O que eu comprei, eu perco a propriedade que eu comprei. Então, agora, no sexto ano, eu olho para frente e falo, uau, não pode ser. Até agora eu confiei em mim, eu tive muito sucesso, eu realmente não me decepcionei, eu realmente estou feliz de ter confiado em mim próprio, e agora dizem para ele, agora você não trabalha, agora você está na mão de Deus. E se ele falar de qualquer maneira eu vou trabalhar, o país vizinho é mais forte do que o seu, daqui a pouco eles aparecem aqui e falam muito obrigado por terem plantado, agora quem vai colher somos nós, e depois que vocês ajudarem na colheita, vocês vão mudar para outro país com o pijama e sem o que vocês plantaram. Então, a pessoa está numa situação que essa situação o motivo disso para trazer fé para ele, para lembrar ele que o Deus que ele esqueceu é o Deus que está dando para ele o dinheiro, o Deus que está dando para ele a saúde, o Deus que está dando para ele tudo. E emuná, fé, é uma linguagem de emunim, uma linguagem de exercícios. Ou seja, não adianta a pessoa saber que tem Deus, ele tem que exercitar isso. Então, tem um exemplo, na verdade, assim, tem muitos exemplos em relação a isso,
Mas no nosso caso, principalmente no caso da Shemitah, o fato da pessoa, na hora que ele está mais sentindo que tudo foi ele que fez, que tudo é ele que faz, nessa hora ele tem que parar e tem que saber que é Deus que faz e não depende dele. E o sexto ano, que de acordo com a universidade de agronomia que ele estudou, o sexto ano a Terra deveria produzir menos. De repente ele vê que o sexto ano a Terra produz o triplo, e o sétimo ano ele não pode trabalhar, mas ele tem o que comer, então tudo isso é para nos fazer um alinhamento de fé, um alinhamento e balanceamento na nossa fé. A gente estava surtado, nós achávamos que a gente era Deus, e agora a gente coloca o pé no chão de novo e fala, tem Deus no mundo, e não era eu. Graças a Deus. E um ano de férias. Um ano que ele vai estudar a Torá, vai se lembrar que tem Deus. Então tem um exemplo do que a gente falou, uma coisa interessante. Tem um Midrash que a Gemara, Masechet Avodah Zarah, a Gemara traz esse Midrash, que no futuro, no futuro Deus fala, quem se ocupou com a Torá pode vir agora, vai receber o pagamento por ter se ocupado com a Torá. E nessa hora vêm todos os povos do mundo, eles falam, nós nos ocupamos com a Torá, e agora pode pagar para a gente que a gente fez tudo. Então Deus pergunta para cada um dos povos do mundo, o que vocês fizeram? Aí, em primeiro, entram os romanos. Os romanos, eles são o povo mais importante da história antiga. E diz a Gemara que eles vão continuar até Mashiach chegar. Os romanos representam os europeus e as suas colônias. E aqueles romanos, eles falam para Deus, olha, a gente entrou em Israel, a gente encontrou um país pobre. Os gregos, eles depenaram Israel, eles roubaram tudo que tinha lá. E nós construímos aquedutos, trouxemos água, nós construímos mercados municipais, fizemos muito dinheiro, e tudo isso para que o judeu ganhasse muito dinheiro e pudesse estudar a Torá, e pudesse doar para Yeshiva, e para que as Yeshivot pudessem ensinar muito a Torá. E qual é a resposta divina para eles? A resposta divina é, os aquedutos vocês fizeram para vocês próprios. Vocês precisavam tomar banho, vocês trouxeram água para vocês próprios, para vocês terem uma piscina de água aquecida. Agora, o dinheiro já não depende de vocês. Dinheiro vocês não podem falar que vocês fizeram, dinheiro é lá de cima. Você pode trabalhar duro, mas depois os seus credores vão falar, pô, o cara trabalhava tão duro, como pode ser que ele faliu assim? Mas todo mundo vai ficar espantado. Por quê? Porque dinheiro é lá de cima. A gente tem que fazer a nossa parte, e a nossa parte tem que ser sem prepotência, sem sentir que é a gente que está fazendo, ou pelo menos uma vez a cada 6 anos, como a Torá diz aqui, a gente faz um ajuste, um balanceamento, alinhamento na nossa alinhamento intelectual. Eu não sei como eu falo isso em português, mas de qualquer maneira, o que a gente está vendo aqui é que dinheiro é lá de cima. A gente tem que trabalhar, porque Deus falou que com o suor da sua face você vai comer o pão. Agora, se do nosso trabalho a gente vai ganhar, ou se a gente vai perder, isso já é lá de cima. Por isso que Deus, no 6º ano, ele tem que ordenar a bênção dele. Porque senão a gente não ganha nada. Senão, de acordo com a natureza, o 6º ano seria mais fraco mesmo. A terra já está esgotada no 6º ano, e as frutas seriam menores, e nasceriam menos. Então, na hora que Deus ordena a bênção dele, aí toda a fartura aparece. Aí todas as bênçãos divinas, assim, tudo, aí a gente fica muito rico.
continuação, nossa paraxá fala também sobre um assunto muito importante. Como dissemos anteriormente, o judaísmo é um equilíbrio entre o capitalismo e o comunismo. E dentro desse equilíbrio, a pessoa, ele recebeu a terra de Deus, ele trabalhou e não deu certo. Aqui a gente vê, ele trabalhou duro, mas não deu certo. Qual motivo? Não, cada um tem um motivo diferente. Então ele foi obrigado a vender a terra dele. E se ele não fizer absolutamente nada para resgatar a terra dele, depois de 50 anos, a terra volta para ele. Quer dizer, se ele não tiver como ele ou algum parente dele comprar a terra dele de volta, essa terra volta automaticamente para ele depois de 50 anos. O que a gente vê aqui, um hidush muito grande, que você analisando na Torá oculta, os livros de Kabbalah, que eles falam sobre isso é uma coisa muito importante, que o nosso exílio, ele é consequência das nossas transgressões. O exílio da Babilônia foi por causa de idolatria, por causa de relações ilícitas, por causa de assassinatos, e nós tivemos que passar lá 70 anos para retificar tudo que a gente fez de errado. E o nosso exílio atual, ele vem por causa de ódio gratuito, que o ódio gratuito, ele é a expressão da prepotência. Tipo, a pessoa sente que ele presta e o outro não presta, e automaticamente ele não tem a mínima tolerância para o próximo, porque para ele o próximo não chega ao nível dele. Então, a Torá não falou para a gente o limite desse exílio. Mas o que a gente aprende, o lado oculto dos conceitos da nossa paraxá sobre a venda do terreno, é assim, que a pessoa que vendeu, talvez ele consiga resgatar, mas ele não conseguiu. Talvez o tio dele, talvez o primo dele. E a Torá traz uma lista de pessoas que talvez elas conseguissem, elas vão conseguir resgatar esse terreno. E, afinal das contas, ninguém conseguiu. Então, no ano 50, o terreno volta para ele sem que ninguém tenha feito absolutamente nada para resgatar esse terreno. E o lado oculto dessa passagem da Torá, o que está por trás dos bastidores, é que nesses 2000 anos de exílio, desde a destruição do segundo Beit HaMikdash até hoje, nós tivemos muitas oportunidades de nos resgatar de volta, resgatar a nossa herança de volta. Ou seja, que Mashiach chegasse e todas as 13 tribos de Israel, 12 tribos que vão dividir a terra de Israel, uma tribo que é a tribo de Levi, que não recebe uma parte na terra, mas recebe aquelas cidades com os campos em volta. E nós tivemos a oportunidade, muitas vezes, de nos resgatar, nos redimir do exílio. E nós perdemos essas oportunidades. E aí, chegamos numa situação que os nossos sábios falam, agora vamos te dar sinais. E por esses sinais você vai saber que você já está numa época que já vai acontecer por si só. Você já chegou no ano 50, a terra já vai voltar para você sem você ter feito nada por isso. Pode ser que você está fazendo contra isso também, mas você vai recebê-la de volta de qualquer jeito. Quer dizer, que lá chega no ano 50, espiritualmente falando aqui, no Yovel, né, espiritualmente falando, ela chega contra a nossa vontade. Tipo, a pessoa vendeu o terreno, ele não queria esse terreno de volta, no ano do Yovel, no ano 50, ele recebe o terreno de volta, queira ou não queira. Então, dessa mesma maneira, já deu o tempo que a gente precisava ficar no Galut. Nossos sábios deram sinais, a gente viu que todos esses sinais aconteceram, e não vou entrar aqui em detalhes, vamos fazer uma aula especial só
para analisar esses sinais. Então a gente chegou agora na hora da Geulah e daqui a pouco, em breve, nós vamos entrar aqui no nosso Shnat Shemitah, no nosso ano sabático. Aí a gente vai falar, pô, eu estava trabalhando tão duro para ganhar tão pouco e de repente a gente entra num mundo melhor. Não vamos, todas as maldições do primeiro homem e da primeira mulher vão ser anuladas e não vamos mais precisar comer o pão com suor da nossa face, e que isso aconteça em breve em nossos dias, agora, já imediatamente. Muito obrigado para todos e novamente lembrando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. E se você tem dificuldade em dormir de noite, coloca a nossa aula. Aí, com certeza, depois da segunda, terceira vez que você ouvir, você vai adormecer. Muito obrigado, Couto.